Então, muitas vezes o pessoal chega para mim e fala, ô, Vidal, você foi para a Índia? Eu falei, não, eu fui para Nepal. Mas quando a gente fala Nepal, mas onde é Nepal? Ninguém sabe, né? Nepal fica na Ásia, entre a Índia e a China, né? Entre os dois países mais populosos do mundo, né? O Nepal, ele tem cerca de 30 milhões de habitantes, e ele tem aquela regrinha ali. A parte mais pequena é uns 200 quilômetros, e a parte maior é 800 quilômetros. Então, o país é entre 200 a 800 quilômetros, tá? De território. Agora você entra no Nepal, né? Mapa do Nepal. Bem, gente, a viagem, então, nós saímos aqui do Brasil dia 4 de abril e retornamos dia 12 de junho. A gente pegou um avião São Paulo, Nova Delhi, na Índia, com conexão de Londres, tá? E de Nova Delhi para Katmandu, capital do Nepal, tem voos diários, 1 hora de voo apenas, tá? A gente foi para, em Katmandu, a capital, mais ou menos 4, 5 dias, a gente já partiu o trek do Everest. Pegamos um voo até Núcula, tá? De lá começamos a caminhada. 18 dias andando, gente, tá? 18 dias de caminhada. Retornamos para Katmandu. Depois ficamos uns 2, 3 dias, já pegamos ônibus, fomos para Pokhara. Ficamos uns 8, 10 dias ali, descansamos um pouco, né? E depois partimos para o trek do Annapurna, Campo Base do Annapurna, 10 dias de caminhada. Retornamos para Pokhara, pegamos um ônibus, fomos para o vilarejo de Sawara, tá? Que é um parque nacional de Chitwan. Ali nós ficamos 3 dias, tá? Andando longo de elefante, de rinoceronte e tal. Retornamos para Katmandu e depois fizemos o trek de Elambo, que é um parque nacional de Langtang, que é um pouquinho ao norte ali de Katmandu, a capital. Tá? Agora, vamos falar, passando as fotos agora de. Vamos passar um pouco de Katmandu. Vamos falar um pouco de Katmandu, é uma cidade de cerca de 1.300.000 habitantes, capital do Nepal, Katmandu, Nepal, né? Esse é o aeroporto de Nova Delhi, na Índia. Então, Katmandu é uma cidade assim, muito louca, gente. O trânsito é caótico. Você anda assim, várias ruas estreitas, não tem calçada. Você vai andando no meio desse povo, esse rickshaw, que é a bicicletinha que leva o pessoal lá, e todo mundo buzinando, sabe, no puro trânsito, tá? E isso aí é a Plaza do Bar Square, lá em Katmandu. E Katmandu tem essa Plaza do Bar Square. Em Katmandu tem uma praça no Bar Square também em Patan, que é no Vale de Katmandu. Tem Bhaktipur também. E tem também a região de Saranguna, que tem o Buda gigantesco lá. A gente vai mostrar as imagens para vocês também. Isso tudo na praça. Isso aí é antiquíssimo, de 1600, 1700. Né? Foi construído. Essa é em Katmandu, Praça do Bar Square, Katmandu. Agora a gente podia mostrar os vídeos lá de Katmandu para a gente mostrar para vocês um pouco o trânsito. Lá é um caos gigante, mas todo mundo Não, convive em plena harmonia, né? Tudo tranquilo. Ruas de Katmandu 6. Conclusão, trânsito. É isso aí que vocês estão vendo, gente. Não tem calçada, você vai andando no meio do povo, até as bicicletinhas, táxi, para todo lado.
Às vezes a gente está andando na rua, lá não tem nada, você leva um vizinho, leva um susto, mas é cultura, lá tem que buscar, né? A gente não vê nenhum acidente também. Tudo mais É um acidente, é é mesmo, mas é uma confusão total. A gente lá em Katmandu ficou lá em Tamel, que é o bairro onde fica os turistas lá em Katmandu. Você vê, mesmo sendo uma cidade muito grande, é uma cidade tranquila. A gente sai com equipamento lá, então o pessoal assim, bem bacana, gosta muito do Brasil, né? Quando você fala que é do Brasil, o pessoal já olha para você, não, Ronaldo, né? Até hoje é o Ronaldo, né? Que é o mais conhecido brasileiro. A Nepal é um dos países mais fortes que tem, mas é muito seguro andar por lá. Você pode andar com uma máquina pendurada a qualquer hora, do dia, da noite, em qualquer parte da cidade, que ninguém vai te roubar. Vocês respeitam muito isso. Agora, vamos deixar aí. Agora pode colocar o seu pai, a menininha, né? 16. Ali em Katmandu também, principalmente ali no Tamel, que é o bairro turístico, então sempre você está andando, sempre a pessoa puxando uma coisa perto do seu ouvido, você está passando. Olha, gente, isso acho que foi mais de 100 vezes, viu? Direto, né? E muitas pessoas, eu estava te parando para vender alguma coisa, entendeu? Uma lembrancinha do Nepal, então isso é direto lá. E lá, como também é um país muito agrícola, aonde você vai, o pessoal está vendendo verdura, entendeu? Aí isso aqui é o Dubai Square, lá em Katmandu. Parece um mercado assim, municipal, como eu até. Nós também outro dia estava andando pelas ruas lá de Katmandu, também com o pessoal brasileiro, né? Agora foi poucos brasileiros a gente encontrou lá. Não teve mais de 10, eu acho, em todo. Nesses 2 meses inteiros não teve. Esse pessoal que a gente encontrou lá em Katmandu, na capital, eles tinham ido para o Butão, né? Tá. Bem, beleza. A gente ficou aí uns 4, 5 dias em Katmandu, né, quando chegou. Daí a gente foi numa agência de turismo e contratamos um guia, tá, para fazer o treco do Everest. Tá? Na verdade, dá até para fazer sem guia, tá? Mas a gente não fala inglês, a gente dá uma arranhada só, né? Então eu acho difícil, né?
Falar nem Agora eu voltaria ela 100 dias, mas a primeira vez você está num lugar que você não conhece nada, é complicado. Então, aí pode perguntar também, mas é perigoso? É perigoso, sim. Tem lugar que a gente passa desfiladeiras, né? Montanhas, entendeu? Gelo. Você vê placa de gente desaparecida, perdida. Todo ano morre alguém também nesse filho comum. Então, no Antibazar, por exemplo, a gente viu lá um cartaz, a gente tinha 27 anos, por curso, né? Como é que ela subiu? Depois que a gente foi no TEC, a gente viu por quê, né? Se o cara cair naquela ladeira lá, a gente nunca mais, né? Você some, ninguém vai te achar, entendeu? Ou você vai com mais pessoas, ou vai com guia mesmo. Além do que o país vive do turismo, né? Então acho que sempre é bom também, né? Pessoal também. Acho bem bacana também isso aí. Agora você pode pôr o mapinha do TEC do Everest. Pode pôr esse aí, esse. Bem, gente, aí a gente, o TEC é o seguinte, nós começamos em grupo, tá? Algumas pessoas pegam ônibus, vai até Gile e começa a fazer o TEC. Só que de Gile até Lúcula dá uns 5 dias de caminhada. Uns 5 dias de caminhada. A gente optou então pegar um avião de Katmandu até Lúcula. Tá? Já foi uma aventura, gente. Só o avião já é uma aventura, porque o avião não é uma van, é um tec-tec. Ficar 16 pessoas dentro do aviãozinho, entendeu? E o aeroporto de Lúcula, gente, é desse tamanho. Né? É um negócio assim impressionante. Ele tem uma inclinação assim, para você subir para o avião conseguir parar, senão o avião não consegue parar. E essa descida para poder pegar em bala. É um negócio assim impressionante. Então é o seguinte, ó, eu vou falar do técnico que a gente fez aqui e depois vou mostrar algumas imagens também no vídeo. Então a gente começou aqui embaixo em Lúcula, tá? Nós começamos aqui em Lúcula, tá? A gente chegou em Lúcula, se bem que a primeira coisa é que ficamos no aeroporto o dia inteiro, né? Nós levantamos às 5 horas da manhã, ficamos lá para pegar o avião em Lúcula, saímos 5 horas da tarde e não pegamos avião nenhum, porque lá o tempo está fechado. Lúcula fica a 2.800 metros de altitude, tá? A gente chegou lá de manhã, tomamos café e já começamos a caminhada, tá? A caminhada tradicional do Everest é aqui, gente, aqui é no Bazar, tá? O pessoal segue aqui pela direita, vai até lá o acampamento base do Everest. Nós fizemos esse outro trecho aqui, nós chegamos aqui no Bazar e viemos por esse caminho aqui, tá? Passando um golpe para, vindo eu faço, para chegar lá no base do Everest. Esse caminho aqui foi aberto faz uns 6 anos apenas. Eu pedi para você pôr uma passou reto. Pode pôr aí, descendo no aeroporto de Lúcula. Pode aumentar um pouquinho o som. Gente, a gente faz sempre que gosta mesmo, porque não é fácil, tá? O aviãozinho é velho, entendeu? Esse aí é a primeira imagem que a gente tem de Himalaia, dos picos nevados. E o avião a todo momento ele está andando entre as montanhas, assim, as montanhas muito próximas a todo momento. Mas o legal é que ainda lá tinha uma comissária de bordo, uma mocinha lá, né? Com a bandejinha na mão, vem, aí você tem toda a alegria. Namastê, puxa vida, que chique, né, velho? Comissária de bordo, com a bandejinha, ô, thank you, né? É um algodão, gente. É o algodão que eu tô no ouvido, né? É que o som tá baixinho, né? Pode aumentar isso aí. Isso aqui não é um algodão que eu tô no ouvido mesmo. Isso aqui é um. Mas aqui já é impressionante, a imagem que a gente tem dos picos nevados lá. Vocês vão ver o aeroporto de Lúcula é muito pequeno. Os pilotos têm que ser muito bons, porque
fácil. Quando a gente estava lá no Nepal, teve uma aviãozinho desse que foi descer em Bronson, caiu e morreu todo mundo. Né? Isso sempre acontece. Olha só, essa imagem não impressiona a gente aí em grupo. A vista para cima, para não conseguir parar. Se não parar, tem a paredão aí, ó. Tá. Aí tem que parar, entendi. Olha os aviãozinhos isso aí, tá? Aí você pode colocar a imagem, né? Aí você põe um ponto de logo. Então a gente já sai do avião, faz essa imagem. Ali o exército faz papel de polícia, controlando tudo. Então essa imagem dos Himalaias, né? Legal. Ainda pode pôr umas imagens, umas fotos de trek, né? Bem, gente, aí nesse trek do Everest, nós passamos das 5 mil metros de altura, eu fui 4 vezes 5 vezes, né? 5 picos acima de 5 mil metros. Mais de 5 mil metros de altura. A primeira vez que eu passei foi em Gente do Passo, que é naquela curva que eu mostrei para vocês lá. Quando eu desci, eu já desci mal, né? Eu já comecei a tossir. Por quê? Porque o ar é gelado, o ar rarefeito, ele respira pela boca, e tomando água gelada. Aí comecei a tossir e não parei mais. Aí Gente do Passo, a gente foi igual para o vale, aí igual para o Rio, mais de 5 mil, depois chegou na Paz, 5 mil, foi ficando ruim, gente. Foi ficando ruim. 5, tem que acordar cedo, no dia seguinte andar, ar rarefeito, entendeu? Aí chegando em Auguste, eu estava muito ruim mesmo, né? Só que daí tinha um pessoal brasileiro lá, né? A gente conhecia um casal sul-africano e eles falaram, tem 2 brasileiros aí. Eles foram para o hotel lá, Brasil, tem brasileiro aí, né? Aí falou com o Thiago lá. Aí encontrei o Carlos. O Carlos, ele tem 65 anos, de Belo Horizonte, o amigo dele 68 anos. Eu conversando com o Carlos, aí tossia, falava com ele falou, rapaz, você tá ruim, né? Eu falei, pô, realmente tá muito ruim, né? Ele falou, peraí, eu vou lá no hotel e já volto aqui. Ele voltou, trouxe uns 10 quantidades de remédio, foi lá, vamos começar a ler as duas. Né? Aí ele veio aqui, achou um remédio para inflamação de garganta, um remédio para o estômago que afetava, né? Aí eu comecei a tomar aquele remédio, aí no dia seguinte estava o Augusto, 4.000 e tantos metros de altura. Aí eu estava muito ruim, continuei tossindo a noite inteira. E esse dia eu não andei, né? Aí eu fiquei lá, só que eu não melhorei. Eu continuei ruim. Aí no outro dia teria que sair para passar em Dourado Chefe e até o acampamento base do Everest, né? Que é 5.100. Olha, gente, eu vou falar a verdade a vocês. Eu fui, mas eu fui arrastado. Eu quase não consegui chegar. Entendeu? Eu estava muito ruim, não melhorei. Continuei tossindo. O Thiago chegou a subir lá no Carapacá. Daí no outro dia, só que daí foi quando eu fiquei ruim. Ele ficou dormindo, descansando, eu fui. O Carapacá é 5.300 também? Não, 5.550. É o ponto mais alto que a gente chegou. E ali você tem a visão do Everest, né? E o problema foi a gente sair de madrugada. A gente saiu umas 4 da manhã, escuro. Foi o dia que fez mais frio na viagem, vento extremo. Aí a gente foi andando na sombra do Everest, o sol estava pegando e a montanha que a gente foi era justamente na sombra. Então a gente ficou sem sol, foi um frio de lascar, mesmo com luva, né, Thiago? Minha mão estava congelando com 2 luvas, foi sinistra a situação. E depois que eu desci, eu já voltei com febre, inflamação na garganta, isso foi piorando. Então, daí quando começou a descer, daí eu comecei a melhorar, graças a Deus, não anjo vai guardar o cara, não dele. Aí eu comecei a melhorar, mas ele começou a piorar, só que ele ficou pior do que eu. Né? Eu peguei tudo, nunca foi tão ruim toda a minha vida, eu peguei todo tipo de doença que eu tinha para pegar, eu peguei lá. Tá cuspindo sangue já. Peguei infecção no pulmão, depois do frio extremo, gelo.
E não tinha como descansar, eu tinha que ficar andando 6 dias para descer. Então foi. A gente já estava com marcado o avião de novo para Katmandu. Não Então, podia perder um foi dia. arrastado também. Todo dia extremamente ruim, piorando e tendo que andar 8 horas por dia, 6 horas por dia. É legal, daí a gente estava descendo para a velocidade de Peit, né? Na volta, aí tem os médicos sem fronteiras lá. Aí o Thiago foi atendido lá, tomou alguns remédios, não melhorou também, né? Os médicos sem fronteira é legal que eles atendem os turistas e pô, e atendem a população local não paga nada, né? Gratuitamente, né? E para quem está lá andando na montanha, a gente tinha que pagar uma quantia que é baixa, tá? E quando a gente chegou em Antibazar, aquela cidade que faz a conexão com a nossa vocês ali, aí o Thiago foi na farmácia de uma médica lá, aí ele receitou outro remédio, acrescentou um antibiótico, né? E estava ruim mesmo, ficou pior que eu, né? Depois deu para ficar tranquilo. Bem, gente, então essas imagens aí, então, isso aí é o Vale do Golfo, tá? A gente dormiu ali e depois atravessamos, tá? Essa geleira ali, isso aí para o Everest, tá? Então, essa caminhada, então, deu 18 dias, 18 dias. Esse é o Vale do Golfo, um lugar assim espetacular, né? Então, depois disso, nós retornamos então, para Katmandu e fomos para Pokhara. Aí nós vamos fazer o trek de Annapurna. Pode mostrar um pouquinho das fotos. Pokhara é uma cidade entre 200 e 300 mil habitantes, uma cidade tranquila, perto do Parulho lá de Katmandu, um lugar bem gostoso, bem, né? E tem um lago lá, o Prewa Lake lá, muito legal. A gente foi uns 8 dias, e quando a gente voltou lá do Everest, realmente voltou a acabar. Né? Então a gente pretendia fazer a volta da Annapurna todinha. Daí a gente resolveu fazer só o campo base da Annapurna. Daí dá 10 dias de caminhada. Aí tudo em volta aí seu lado, né? De Pokhara. Essa cidade de Pokhara, ali tem muito paraglide, muito esporte de aventura, né? Esse é um museu. Buda, né? A religião lá é uma coisa muito forte. Qualquer lugar que você vai no interior lá, você vai achar um estupa, que é figurinho do Buda. Você pode estar nas montanhas, na cidade, todo lugar que você vai achar um estupa. Tá? Eles são muito religiosos. E aquela roda, eles, os guias também, sempre passam rodando. O povo nepalês é muito religioso. Aí você quer mostrar o mapa do tá aí embaixo. Esse. Bem, então esse aqui, a gente pretendia, aí né, quando a gente voltou do Everest, a gente voltou, não, a gente pretendia fazer isso aqui que dá cerca de 28, 30 dias, que é a volta do Annapurna todinho, tá? Mas como a gente ficou muito cansado, realmente a gente voltou não muito bem lá do Everest, a gente fez então um acampamento base, tá? Pegamos um ônibus de Pokhara, viemos até Nayapur e começamos. O tradicional, gente, é subir aqui, dá cerca de 6, 7 dias, vai direto aqui. Só que a gente fez uma voltinha aqui, tá? Fomos até para um rio, tem a visão das montanhas lá, o Pichiteiro, e fizemos o trek até o acampamento base do Annapurna, em 10 dias, tá? Você quer mostrar umas imagens, umas fotos da Annapurna? O lago, perfeito. Pode mais rápido, vou mostrar mais as montanhas lá. Aqui na cidade. Não, lá, todo o trajeto lá, tanto do Everest como da Annapurna, cheio de logozinhos, pezinhos. Então, se você passa locais aí, isso aí, tá vendo? Guest House é assim. Você vai, não precisa parar, dá para ir tranquilo. Que era uma vila onde eles moram, né, mano? Centenas de anos, aí com o desenvolvimento do turismo eles começaram a
fazer uns quartinhos assim, abrigar todo mundo. Agora, o que é impressionante nesse lugar, que nem Everest, aí mesmo para cima, é que não chega carro, não tem carro. Que leva os alimentos? O próprio pessoal mesmo, o carregador, tudo nas costas, os iates. Esse é o pisteiro. Esse aí, Matiapura, esse aí é sagrado, não pode fazer escalada nessa montanha. Tá? Essa é a produção. Agora vamos com os videozinhos. O Annapurna difere bem do Everest, porque acho que esse praticamente 8, 10 dias a gente anda em florestas. Tá? E no Everest não. É água, gelo. No Annapurna não, você anda meio de floresta mesmo. É bem mais ou menos. A altitude do acampamento básico é 4.100. No Everest a gente passou várias vezes 5.000. Só que você dorme assim, 4.000 por dia, daí você realmente não dorme muito bem. Mas assim, bem mais light o Annapurna, bem mais light. Pode ser, por favor, chuva é importante. Então, outra coisa também é o clima lá. Né? Como já estava chegando o verão, a gente achou até que ia dar para fazer caminhada, porque chovia todo dia. Todo dia você tem que tocar, não é uma coisa caminhando. Só que a minha sala de manhã eu estava caminhando. Chovia todo dia, mas à tarde. Parece que é um relógio, né? 2, 6 horas da tarde sempre chovia. De manhã, eu quero também, então a gente faz a caminhada, dentro de 2, 6 horas da segunda e nessa chuva. Mas a chuva sim, mas não está voltando. O negócio é. Esse local é muito legal, né? Que a gente jantou ali na cozinha, a mulher preparando a gente sumo, né? Na cozinha, muito legal. Inclusive tem fotos aí, tá? Desse local. Todo lugar que você vai, ainda tem um mapa, a informação onde você está localizado ali. Ali é a cozinha. E o pessoal trabalhando, plantando, o pessoal tudo muito agricultores. Filma bem aí, deixa eu tirar uma foto aí. Esse suco de não tem edição nenhuma, tá? Tudo feito na mão. Vou tirar. Agora estou acendendo o fogo. Mas esse local está muito legal, que a gente procurou usando na cozinha, a mulher está preparando o alimento ali. Agora ficou muito agora, é um pessoal assim, muito simples, mas a comida é muito boa, né? Acho que uma grande parte da população é vegetariana. A gente comia muito lá a comida típica deles, lá que é o calbate, né? Consiste em arroz, uma sopinha de lentilha, bastante pimenta, né? Muita pimenta, bem pimentadinha comigo. E geralmente, aquela massa, que chama? Tapate, uma massa de pastel. E vegetais, assim. Esse é o prato vegetais, é. Diário dele seria como nosso arroz e feijão, isso aí, arroz, lentilha e vegetais. Muito vegetais, e muita pimenta.
Isso aí é durante o trek, você vai ver todo esse povo aí, né? Muita floresta, que é na área do Annapurna. Sempre o pessoal carregando umas coisas nas costas, né? O Annapurna é diferente também do Everest, porque o Everest tem uma subida mais ou menos acentuada, né? Uma descida. E no Annapurna não, é escada, é assim, né? Você sobe e desce, é muito escada. Nunca vi tanta escada na minha vida. Esse trecho aí é uma avalanche que caiu algum tempo atrás e Olha, pra você ver, né? O Everest é mais alto, acho que tem mais perigoso que o Annapurna, mas o lugar que eu passei mais medo mesmo foi aí no Annapurna. A gente está passando aquele gelo, né? Eu cheguei a escorregar e caí sentado, assim. Eu falei, se eu cair aqui, olha. Olha que eu olho para trás, tinha 1 quilômetro de gente atrás de mim, que é só uma trilhazinha que a gente água no pé, entendeu? Bem, como tem muita imagem, agora vamos passar lá o Parque Nacional do Chichã. Então, a gente fez o trek então, em 10 dias, bem mais largo que o Everest. Depois nós pegamos um ônibus. Ó. Não, tá certo, tá certo. Aí a gente pegou um ônibus e foi para um vilarejo chamado Sauara, tá? Parque Nacional do Chichã. Bem, gente, aí eu passei o maior calor da minha vida. E lá no Everest, o maior frio da minha vida. Eu suava, assim, suava mesmo, madrugada. É um calor impressionante. eu bebi uns 8 litros de água por dia para conseguir. É tanto que no jornal lá, tá vendo lá que na Índia morreram 60 pessoas de calor, que é esse Parque Nacional de Chichão participa com a Índia, tá? E aí a gente ficou só 3 dias, né? Nós ficamos só 3 dias nesse parque aí. São Paulino, nós estamos São Paulino lá. Tinha São Paulino lá. Já acabou? Então é o seguinte, põe um vídeo agora, por favor. Então lá a gente andou no lombo do elefante, vimos crocodilo, né? Rinoceronte. Agora você põe aí, subindo no elefante. Então, aí vai no lombo do elefante, a gente entra dentro do parque, aí você avista lá crocodilos, rinocerontes. Pode aumentar um pouquinho o som. Nesse local tinha. Até para dormir é complicado, você dormir naquelas telas assim, fechadas. Agora põe aí no lombo do elefante com rinocerontes. Esse aí. Muito doido. Então, é isso aí, é uma aventura, né, interessante. Esse pessoal que está aí, estava junto com a gente, são da Holanda, né? Dois moços rapazes aí. Cadê a Bíblia? Cadê? Ok. Não, acho que o outro não é outro, não é esse não. Deixa eu ver, peraí. Onde, Depois a gente vê aí, porque tem que pensar. pode pôr de carro no Parque Nacional de Chichão? Porque esse longo telefone também tem de carro, oferecendo um parque, fazendo caminhada também. É difícil filmar um pouco.
peço desculpa pelo vídeo, que a gente filmou com aquela câmerazinha GoPro, a gente não tem visão nenhuma, vai só botar a mão mesmo. Aqui, por exemplo, ele está mostrando que tem um crocodilo aí, não dá para ver. Né? Pode mudar. Agora, daí à noite, lá a gente foi um espetáculo cultural tarô. Tem um pessoal da região lá que dança, canta e faz uma apresentação. Como é a dança do fogo? Seria um pouco bem simples, é terra, gente, né? Mas é muito bacana o espetáculo. É dança da roda, assim. Foi em Katmandu, Katmandu, Nepal. Vídeo. Agora, inclinação. Esse. Vou mostrar para vocês a inclinação saindo lá. Eu acho que isso aí é um ritual hindu.
Mas mesmo o rio lá, é muito poluído, o rio Tacumate é considerado sagrado. Né? Então, antes de colocar o corpo ali, ele fica com o pezinho na água, porque o rio é sagrado, a água é sagrada. E depois as cinzas é jogado no rio também. A maioria sim. Porque isso aí teria que ser em dupla, se você cremar, você Só uma, tá? Não é todo, tá? Somente em dois. É que lá tem muito indiano, muitos tibetanos que moram no Nepal. Aí depois, queimado várias horas, é lançado ao rei novamente. É isso aí, gente. Tem um trek de lã, fez 5 dias, mas a gente está encerrando. Obrigado. Bom, obviamente tem muito mais material, o Gagnolo trouxe uma infinidade de imagens, de vídeos e tal. Ele fez uma breve apresentação e a gente tem a programação para continuar. Então agora a gente vai abrir para quem quiser fazer alguma pergunta para o Aguinaldo, para a gente poder encerrar essa participação. Quem quiser fazer pergunta, é o momento. Olha, eu confesso que eu não fiz as contas, acho que nem quis fazer, né? Mas é caro, assim. Eu creio que ficou um pouco mais de 10 mil reais para cada um. Sem contar a Nova Delhi e Katmandu, cento e poucos dólares também. Então, fica pelo menos mais de 10 mil reais nas gastamos por pessoa. Porque o Nepal, olha, gente, eu desde quando era criança, eu li o Tibetinho de Patinhas, eu vi o IAC lá, né? Então, isso para mim não foi assim uma viagem, né? Isso foi um sonho, né? Estar lá no Nepal, ver o Everest, né? Andar, fazer o trekking lá. Então, Nepal, porque é os Himalaias, é um sonho conhecer os Himalaias, né? E o Pico Everest, que é 8.848 metros de altitude, então o pico mais alto do mundo, está lá no Nepal. Né? Então, eu vou lá. Isso, a queimação não, né? Eu nunca tinha visto uma coisa assim, né? Mas assim, que chamou muita atenção, né, gente, é a religiosidade do povo, né? Porque tanto na cidade como no interior, que a gente fez esse trek de Elando, assim, não é um trek assim, não conhecido, poucas pessoas vão. Você está andando no meio do mato lá, tá? Interiorzão mesmo. Você vê estupa lá, o olhinho de Buda, entendeu? E aquela rodinha, todo mundo, às vezes você está com guia, o guia vai lá e passa e rola, eles são muito religiosos. Então isso é uma coisa muito forte deles, impressiona bastante a religião.
é um povo maravilhoso, viu? Não só o país, como o povo também. São muito pobres, mas muito legais. Ah, isso é uma missão de vida, né? Por exemplo, a gente, quando estava lá no Everest, por exemplo, lá no pé do Everest, você levantar 5 horas da manhã, eu não estava bem por 5, 11 horas da manhã, eu estou acabado, né? Aí você olha aquele parede que não tem fio, você vê as bandeirinhas lá em cima, você não tem que subir isso aqui. Eu não acredito, cara. Olha, só Deus né, para ajudar. O que eu aprendi muito é o tamanho, nós não somos nada nesse mundo. É, é fantástico a natureza, a força da natureza tem, né? Então, eu aprendi isso aí, é a humildade mesmo, né? E a riqueza da cultura do povo do Nepal. Mais alguma pergunta? Vocês levaram aqui equipamento? Olha, de equipamento, eu levei o equipamento fotográfico, né? Tripé, uma câmera boa, né? Uma tele, né? Mas o que a gente comprou mais aqui de equipamento, mesmo, deixou para comprar lá no Nepal, que sai mais barato. Inclusive, a gente comprou uma calça para caminhada, eu comprei uma bota de Salomão muito boa, né? A gente estava, você viu, andando na neve lá, e era impermeável, não molha, muito boa. Então, esse é o equipamento. Agora, bastão de caminhada, as outras coisas a gente comprou lá no Nepal, mas não, a gente precisa de bastão para poder andar, né? E mais algumas coisas de chapéu, e são coisas assim que a gente compra no Nepal, bem mais barato. Aliás, não precisa comprar nada aqui, pode comprar tudo lá que você vai levar. Ou no canal também, sim. Muitos dos guias que a gente, quando a gente reunia, e outro dia que a gente estava no prédio da Annapurna, e daí o rapaz chamou a gente lá, o Shiva, falou, não, vamos ali, tá, então, num quartinho assim, desse tamanho assim. Aí tinha uma mulher cozinhando no chão, né, fazendo comida, cheio, tinha uma bancada assim grande, acho que a filha dela, né, duas meninas deitadas lá, cheia de nepaleses aqui, comendo, cara, maior que o gigante do Rangel, 2 metros de altura, sentadinho, comendo tudo com a mão, né? Tudo com a mão. Aí é uma coisa bem típica deles lá. Daí a gente foi na casa deles, praticamente, né? Então, comendo com a mão. Olha, o peso deu que uns 20 quilos, mas só que na hora do trek você separa, você leva só o que você sabe, deixa no hotel ou na agência. A minha mochila não estava tão pesada, mas eu estava levando um tripé e só a minha cama caliente era 5 quilos. Entendeu? Quando eu cheguei lá no Everest, eu pedi pro Bol, me leva a cama, eu estava tentando levar a cama, que era 5 quilos. Né? E realmente é dureza mesmo. Bem, agora você falou isso aí, eu fiquei o quê? 15 dias sem tomar banho. Não, mas é muito frio, né? Mas daí acostuma. Hoje eu só tomo banho sábado agora, não tem problema de acostumar também, não tem problema. Fiquei mais de 15 dias sem tomar banho, Thiago. Lá, só que dá para você tomar banho, tá? Aí quando você chega naquelas altitudes, 4 mil metros, 6 mil, 4 mil, é muito frio. Então você vem na caminhada, né? Aí o cara cobra para você 400 rupias para tomar um banho, 300. Quanto mais vai subindo, maior vai aumentando os preços, né? Vai subindo os preços também. Mas daí tá tão frio, eu falo, não, vou tomar banho, muito obrigado. Economiza os 400 rupias e tá tudo jóia. Não, cobertores tem também. Tem cobertor. Isso, mas se não quiser levar o saco ali, não é necessário. Não precisa. Tá? Eles dão cobertor. Agora, se pedir mais um extra, aí cobra algumas roupas também. Né? Ah, isso aí também. A gente vai tirar fotos das pessoas, as pessoas cobram. Aquele Sadhu Homem Santo, né? A gente tira uma foto dele, mas tem que dar um trocado, tá? E muitas vezes eu estou parado, tipo, foto, né? Então tá, tirar uma foto, né? Você tira a foto, ele tem que dar umas roupas pro pessoal. Né? Sempre assim, sempre assim.
Bem, ninguém perguntou, mas R$ 1 dá 40 rupias, tá? $1 dá 85 rupias, então o dinheiro nosso é bem mais valorizado. Sei com dólar, então, bem mais fácil. A permisso para a gente fazer o trek, a gente tem que pagar 2.000 rupias, tanto para o Everest como para o Annapurna. Agora, só para comparação, quem vai escalar o Pico Everest paga $10.000 para o governo, só a permissão para você subir. O Nepal vive turismo, né? Com razão, né? Outra coisa também, vocês estão perguntando, mas a energia elétrica lá falta todos os dias. Tem um dia que não falta energia elétrica, né? E o problema é que a água, você viu o rio muito poluído, então a gente procurava muito tomar água em garrafa, né? De repente. Mas a desigualdade, por exemplo, no Brasil, acho que lá é mais, né? É menos, né? Desigualdade que aqui. Porque lá você vai no interior, praticamente todo mundo no mesmo nível. No Katmandu e Pokhara, que tem um pessoal um pouco mais rico. O resto. Então, em relação à natureza, para eles o rio é sagrado, né? Estranho, apesar de a gente ver mesmo, até no treco do Everest, eles ensinam com lixo jogar dentro do rio. Estranho, eles vão lá e jogam no rio, eles fazem um buraco longe do rio. E tem essa coisa do rio ser sagrado, né? Você quer falar alguma coisa? Aquela Machapuri, que é Fichiteiro, aquela lá é proibida, não pode escalar, é sagrado, né? Bandeiras de oração. De oração. Engraçado. E até as cores são tudo certinho. Cada cor representa uma coisa. Branco, verde, e tem sempre na sequência. Não é branco, verde, aqui, o branco, não. Tudo na sequência e cada cor representa uma coisa do ser humano, entendeu? Mas a religiosidade deles é assim, muito forte, entendeu? Aonde você vai encontrar estupa, você vai encontrar o Buda, entendeu? É impressionante. Olha, Brasil, falar que é brasileiro, Ronaldo, sem brincadeira, tá? Só futebol. O Brasil realmente é conhecido. Ainda boné, eles adoram o Brasil. Se a gente for lá com a camisa da seleção brasileira, e das presidentes, eles vão ficar muito contentes, né? Não, ó, para você ter uma ideia, vamos dizer assim, 10 pessoas que falou do Brasil, 8 falou Ronaldo, né? Ronaldo. Um falou do Rei Pelé, futebol. Uma pessoa falou para mim, Kofi, né? Brasil, Kofi, né? E teve um nepalês que chegou e falou para mim, olha, o Brasil é o primeiro recurso hídrico do mundo, mas o Nepal é o segundo. É isso. No Brasil é só isso mesmo. Pessoal, infelizmente nós temos que encerrar essa programação por agora. Tem mais coisas na sequência aí. Queria agradecer imensamente ao Aguinaldo. Você já trabalha há mais de 10 anos, né, Aguinaldo? Obrigado, gente. Namastê. Obrigado, né? Principalmente o pessoal do primeiro ano que está chegando agora vai ter muita oportunidade de conversar com o Aguinaldo e conhecer um pouco mais dessa grande figura que nós temos no departamento, que se dedica tanto para que a gente tenha sempre tanta qualidade no que a gente faz aqui. E ao Thiago, também ex-aluno nosso aqui, né, Thiago? Agora já trilhando seus caminhos por aí, que sempre tem uma experiência boa para contar. E é o fiel escudeiro do Aguinaldo nessas loucuras, essas viagens. Só para vocês terem uma ideia, essa não é a única viagem do Aguinaldo, não. Ele já conhece a maioria dos parques nacionais. Ele já foi de mochileiro até Machu Picchu e voltou, né, Aguinaldo? E ainda tem mais planos aí para continuar. Com certeza. Viajar é preciso. Nós vamos mostrando um pouco mais do que ele já fez. Inclusive eu tenho as fotos aqui da criação. Né? Obrigado.
Pessoal, muito obrigado a todos, então. Obrigado, Adenaldo. Obrigado, Thiago. E com certeza nas próximas semanas vamos contar com vocês aí e com a experiência. Obrigado a todos. Obrigado, André. Namastê. Ó, gente, essa apresentação aqui nas fotos, quem quiser ver, eu vou deixar também no telefone. Obrigado mesmo. Oi, tudo bom? Prazer.